Parabéns a todas as mamães. Olha a empolgação delas. As mães tudo chorando aqui. Fortes emoções hoje. Então, hoje é um culto especial porque é um culto que a gente homenageia as mães, que a gente reconhece o papel que Deus deu a elas nesse mundo, porque não tem nada mais sobrenatural do que o amor de uma mãe por um filho. Isso é algo divino. Em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo que você vá, o sentimento, a relação de uma mãe com um filho, ele é inigualável. Não tem como compreender isso como algo simplesmente que veio do acaso. Isso é um pedacinho da graça divina implantada no coração de uma mãe, pois ele é maravilhoso. Juliano, conseguiu o vídeo? Quase? Tá. E quando você é filho, você vê o ângulo do amor de uma mãe de um jeito. Você vê ali como a sua mãe te tratava, como a tua mãe agia por você. Mas quando você é marido, você vê o amor de uma mãe por um outro ângulo. Nesses últimos 2 anos eu estou tendo a oportunidade de ver uma mãe em atuação, né? Vendo a Renata e o Daniel, essa relação. Eu tenho a minha perspectiva de eu como filha, minha mãe me cuidando, me amando, se relacionando comigo, mas quando a gente é marido, a gente vê essa relação de um ângulo diferente. E às vezes quando a gente tenta substituir por poucos momentos ali, seja ali uma saída de um final de semana, uma ida para um retiro, um trabalho que ela vai fazer, a gente fica com as crianças ali, a gente não dá conta. A gente literalmente não dá conta de fazer tudo que uma mãe faz. E tem um videozinho aí que a gente vai passar agora sobre essa tentativa do marido tentando ser mãe, para ver quão complexo é essa tarefa. Pode soltar aí? Are you guys sure you got this? Yeah. The twins are plugged in, baby's asleep. How hard can this get? We're men. Besides, I bumped into Chuck Norris at a Pizza Hut once. I think his power's rubbed off on me. Get out of here. Go on, enjoy your mommy getaway weekend. Oh, this weekend was a bad idea. Remember what happened last time we watched the kids? I'm not a pinata! Get it off me! Get it off! Yeah, we're gonna need help. Warning, use of this product may alter your perception of reality. All right, everything looks the same. This is a joke. Guys, it's like the Sahara in this cup. Can somebody hit me with some juice? And listen, pulp, no pulp, doesn't make a difference to me. You're the ones dealing with the diaper. Mom goggles. It's beautiful. Okay, sweetie, I need you to sit on your bottom. Listen to Daddy. You sit on your bottom, okay? Daddy's gonna come get you. Dude, don't move. Don't dance. Just sit on your bottom. Daddy's gonna come get you.
Whoa, 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 whoa! Don't you try to stop me. Baby made a poopy, yes you did, bitch. Where are your mom goggles? They wouldn't fit over my hazmat suit. Take this. Oh, you're so cute, bitch. And then the little boy, he rocked his mommy. Oh, I love you. Forever. I like you too. I don't know how they do it. Oh, well, you take it and you fold it from corner to corner. No, I'm asking the question, how do moms do all of this? How do they handle it all? Well, maybe they have goggles we don't know about. It's as if God gave moms a special way of looking at things, you know? Okay, who taught you servanthood? Who modeled grace? Who gave you a taste of what God's love could look like? My mom, Mr. T, and my mom. Anyway, I just think God gave moms a special way of looking at things. Hey, honey. Hey, how's it going at home? It's all good. Guess you could say I'm starting to catch a glimpse of what your world looks like. Oh, really? Yeah. Mama. Hold on, your daughter wants to say something to you. I did, Mama. She says she misses you. And she realizes how important you are in her life. And she doesn't know how you do it. And she knows that she can't make it without you. She said all that, huh? I don't know if she said it. But it's what I wanted to say. And I should have said it a lot sooner. I thank God for you. The twins. It was nothing. We have to go, okay? Love you, Mommy. This place is like a pigsty. Quem quiser comprar, depois eu estou vendendo o óculos das mães. Acho que as mamães agradecem. Mas realmente assim, é uma experiência diferente. Quando você analisa uma mãe, quando você está ali do lado dela. E não quero ter a pretensão de ensinar ninguém ou algo parecido, mas só quero compartilhar com vocês alguns princípios que encontramos na palavra de Deus sobre as mães que Deus deseja. 90% do que Deus espera de uma mãe, Ele já colocou no DNA dela. Isso naturalmente acontece. Mas outras coisas é o Espírito Santo quem dá. E é isso que a palavra de Deus fala, que eu quero compartilhar com vocês. As mães que Deus deseja. Uma citação anônima. Mãe é o amor que fica quando tudo passa. Não tem como tirar esse amor de uma mãe. Ele sempre vai ficar do lado de um filho. É algo que está sempre presente, ele vai se manter presente sempre. E a gente vê isso em tudo que elas fazem. Então, você que é filho e você que é mãe, há uma relação aí de, querendo ou não, de certo nível de troca, onde você espera algo da sua mãe e você como filho tem algumas responsabilidades para com a sua mãe. Então, só algumas coisas que você pode lembrar. O que você tem que dar à sua mãe, independente da sua idade? Respeito. Respeito acima de tudo. Não erguer a voz, não retrucar, não falar mal dela, não xingar a sua mãe, principalmente adolescentes e jovens que estão nessa fase aí onde os hormônios estão à flor da pele. Né? Pense muito bem antes de dirigir qualquer palavra à sua mãe. Respeito acima de tudo. E você que já é adulto, já tem a sua família, o respeito que você dá aos seus pais na velhice deles, na maturidade deles, também é algo que Deus se importa com isso. Então, respeito sempre. Honra.
O respeito, ele tem um nível onde a gente está ali nas relações, muitas vezes nos deixando de fazer coisas que talvez eu gostaria de fazer, mas em respeito ao meu pai, em respeito à minha mãe eu não faço, em respeito a eles eu não digo. E o nível da honra é diferente, onde eu valorizo a minha mãe, onde eu dou a ela um lugar de destaque, eu dou a ela um lugar de primazia, onde eu mostro para ela o quão importante ela é, eu demonstro para ela aquilo que eu sinto por ela, eu reconheço tudo isso que ela faz por mim desde que eu nasci. Então, ao nível do respeito, ao nível da honra, da valorização pública, daquele carinho demonstrado diante dos amigos, diante da família, aquele bilhetinho dado a ela, aquele presentinho, nem que seja uma vez ao ano, mas um momento onde eu honro a mulher que Deus colocou na minha vida para me ensinar, para me instruir e para revelar o que é o amor. Então, o respeito e a honra são fundamentais. E a submissão. Ela é uma autoridade espiritual que Deus colocou na minha vida. Ela é uma pessoa que ora por mim, ela é uma pessoa que ora por você, uma pessoa que se importa com você. Então há um nível de autoridade que os pais ocupam, que a mãe ocupa na família, quando está com seus filhos de uma idade menor, que eles devem ser ensinados, principalmente pelo pai, o respeito que eles têm que dar à mãe, a honra que tem que dar à mãe, a submissão que tem que dar à mãe. Então isso são coisas inegociáveis. Então, independente da cultura, independente da religião, você encontra esses 3 itens. O respeito, a honra e a submissão como algo que é imprescindível para que haja uma relação saudável entre filhos e mães. Mas o que naturalmente as mães oferecem aos seus filhos e um filho normal pode esperar da sua mãe? Independente da religião, independente da crença da mãe. O que é natural se esperar? O amor. O amor faz parte do DNA de uma mãe. Uma mãe é feita de amor. Então é natural que um filho espere da sua mãe o amor, o carinho, essa materialização desse sentimento que vira diversas atitudes desde que a criancinha nasce, e a mãe vai demonstrando aquele amor pelas horas incontadas que ela perde de sono, pelos momentos onde ela deixa de lado a sua vaidade pessoal para se dedicar ali àquela criança pequena, onde ela coloca em primeiro lugar todo aquele desenvolvimento do seu filho, da sua filha, e ela vai demonstrando aquele amor de formas práticas assim, onde você vê em qualquer lugar. O amor é algo que as mães naturalmente dão, e os filhos naturalmente esperam isso delas, independente da religião. O cuidado é a materialização desse amor também. Toda mãe cuida do seu filho e faz o possível para isso. Você vê, já viu falar mal de um filho por uma mãe? Como é que ela reage? Aquele instinto materno, como ele se aflora assim, e aquela vontade de cuidar do seu filho, de proteger o seu filho, vai às alturas, o nível vai lá em cima, e ela vira uma fera. Isso é algo natural implantado nas mães. Esse instinto do cuidado por seus filhos. E o filho e a filha esperam por isso sempre também. E orientação. As mães são a fonte inesgotável de orientação porque elas têm um sentido a mais do que a gente. Elas já passaram por onde a gente pretende passar, elas já viveram muita coisa que a gente pretende viver, elas percebem muitas coisas que a gente não percebe. Então, por isso, jovem, adolescente, você que tem uma idade menor, ouça a sua mãe. Porque é muito comum a gente, depois que passa a adolescência, passa ali o início da juventude, a minha mãe tinha razão. Muita coisa, minha mãe tinha razão. Eu achava que ela estava errada, eu achava que ela era antiquada, eu achava que ela não entendia nada, que a minha mãe estava por fora, que ela já era muito antigona, que ela não entendia das paradas. Mas elas entendem. Do jeito delas, mas elas entendem. Isso são coisas naturais. São coisas que qualquer mãe, independente da religião, ela tem em si para oferecer e para receber. Ela recebe dos filhos o respeito, a honra, a submissão, e ela oferece o amor, o cuidado e a orientação. Todas as mães. Mas existem coisas a mais que Deus espera das mães, que somente na palavra de Deus a gente encontra. Eu quero usar como exemplo uma mulher que foi uma excelente mãe. Uma mulher que foi escolhida por Deus para ser uma mãe referencial, pois ela seria a mãe do seu filho aqui na terra. Quero falar um pouquinho sobre Maria. A gente às vezes se assusta, vamos falar de Maria na igreja evangélica. Mas pelo medo que o meio evangélico tem de Maria em relação à igreja católica, em relação às outras religiões que têm uma ênfase exagerada no papel de Maria, nós acabamos nos retraindo
e deixando passar despercebido o papel que ela desempenhou como mulher, como mãe, como serva de Deus nesse mundo. Então tem duas visões sobre Maria, uma baseada na tradição, nos dogmas católicos, que declaram Maria como mãe de Deus. Maria, mãe de Jesus, Jesus é Deus, Maria, mãe de Deus. Essa é a lógica. Mas Maria foi a mãe humana de Jesus como homem, como humano, não da sua parte divina. Então, essa ideia de que Maria seria a mãe do próprio Deus não é algo que nós encontramos na Bíblia. Maria é sim uma mulher importante, é sim uma mulher que nos ensina muita coisa, mas em nenhum momento ela é considerada mãe de Deus, ela é considerada alguém de igualdade com Deus, alguém superior a Deus, nem alguém que era completamente santa, nem alguém que foi virgem durante toda a sua vida, nem alguém que foi elevado aos céus depois. Então existem diversas coisas que não encontramos na Bíblia e fazem parte da tradição religiosa. Essa é uma visão de um extremo. O outro extremo é que Maria não é nada. Então, ela é ignorada, ela não é citada, ela não é tida como alguém de referência, ela é tida como alguém que, não fala de Maria, nós somos evangélicos. Evangélicos não adoram Maria, não adoramos Maria. Mas ela é uma mulher de Deus que ensina muitas coisas sobre os princípios da palavra de Deus. Então, o que podemos aprender com Maria? Primeiramente, que uma mãe deve ser sensível à voz de Deus. Um anjo se apresentou a ela e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Aquele momento onde uma jovem de aproximadamente 16 anos está ali fazendo seus afazeres e um anjo aparece. Quem tem aqui na casa dos 15, 16 anos? As meninas aí, Imagina vocês, meninas pequenas, de repente aparece um anjo a vocês. Ou você que tem uma filha, uma neta nessa idade, aparece um anjo e fala com ela, dizendo: olha, eu vou te revelar um propósito, um plano, onde você vai conceber o Salvador do mundo. Olha a loucura. Nunca na história da humanidade algo parecido aconteceu. E ela estava ali diante de uma situação onde ela deveria discernir se aquilo era da voz de Deus ou não, se aquilo era algo vindo do céu, da cabeça dela, ou do próprio inimigo. E ela soube discernir essa voz de Deus. No mundo, as mães não têm a capacidade de ouvir a voz de Deus. Mas quando o Espírito Santo passa a habitar as suas vidas, depois que elas se entregam a Jesus, há a possibilidade de ouvir a voz de Deus. Para a sua vida, para o seu casamento e principalmente para os seus filhos. Ela estava ali ouvindo a Deus em relação ao filho que ela teria. E Deus quer revelar a você, mamãe, a obra dele na sua vida, no seu casamento, mas também para os seus filhos. Deus quer falar a você os planos que ele tem para os seus filhos. Deus quer ensinar a você a forma como educá-los, como orientá-los. Deus quer dar a você sabedoria. E isso vai vir por meio da sua voz. Então há uma necessidade de se ouvir a voz de Deus. Isso faz parte de um processo. Um processo que às vezes pode ser completamente sobrenatural, subjetivo, místico, ou pode ser racional e algo mais natural. O primeiro, de maneira intuitiva e emocional. É normal a gente ouvir: eu senti Deus falando comigo, eu estava orando e fiquei todo arrepiado, arrepiada. De uma hora para outra eu comecei a chorar. Mulherada chora muito, né? E de repente está lá você, mamãe, ouvindo ali uma música, de repente você começa a chorar, 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 e você sente Deus mover você em algum sentido pelo seu filho, pela sua filha. Saiba que Deus pode estar querendo falar com você sobre algo bem específico. Então esteja atenta a essa parte mais emocional, onde Deus quer se revelar a você, mamãe, como alguém que vai estar ali abençoando seus filhos, recebendo de Deus essa orientação, essa instrução, essa voz que vem dele. Ou também, de uma segunda forma, de maneira mais racional e objetiva. Enquanto o pastor falava, tudo fazia muito sentido. Clareou aqui na minha mente, enquanto ele falava: os conselhos de Deus têm mudado a minha vida. A vida de alguns cristãos tem me inspirado demais. Deus também fala por esse lado mais racional, mais objetivo, onde você observa, você ouve e capta um direcionamento de Deus. Então esteja atento, pois você pode ser a porta-voz de Deus para que seus filhos e as suas filhas cresçam no caminho do Senhor e sejam homens e mulheres de sucesso.
Então Maria aprendeu a ouvir a voz de Deus. Mas ela não estava apenas ouvindo, ela estava disponível para fazer essa vontade. Pois depois de ouvir toda a instrução, ela fala: disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E às vezes você vai ouvir de Deus: olha, acho que teu filho está precisando de uma correção. Daí o coração da mamãe já fica ali conturbado. Corrigir? Não, mas tem a lei da palmada. Corrigir? Não, mas pesquisas indicam que isso faz mal para a criança. Mas daí você vai na palavra de Deus e vê que a disciplina e a correção fazem parte do processo divino de educação de uma criança para que ela seja um homem ou uma mulher de bem. Ou você ouve de Deus que você precisa mudar o seu emprego para que você tenha um tempo de qualidade maior com o seu filho, ou que você precisa se mudar para uma vizinhança melhor, ou para que haja um nível diferente de relacionamento no seu casamento, você precise talvez fazer um discipulado como casal. Então você ouve direções de Deus, onde você precisa dar um passo seguinte, como mãe, e se colocar à disposição de obedecer aquilo que foi ouvido. Então tudo que Deus fala, Ele tem a intenção de que seja obedecido. Deus não comunica nada por simplesmente comunicar. Geralmente Ele quer trazer instrução, quer trazer orientação, e isso vai trazer passos específicos onde eu vou ter que mudar algumas atitudes, fazer coisas que eu não fazia, deixar de fazer coisas que eu faço, e ter essa disposição de fazer, assim como Maria tinha. Então que se cumpra em mim o que Deus quer que seja feito, que eu faça aquilo que Ele espera que seja feito. Terceiro, o que Maria nos ensina: uma mãe disposta a pagar o preço para ser fiel a Deus. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Você sabe que a Maria, uma jovem adolescente, foi concebeu do Espírito Santo, Jesus. Então ela ficou grávida. E ela não era casada, ela era apenas noiva com José. E imagina a situação. Ela pagou um preço ali que para a sua idade, para a sua época, era muito arriscado. Pois imagina uma menina contar para o seu noivo que ela engravidou do Espírito Santo. Qualquer homem aqui, não faz o menor sentido isso. A mulher me traiu, né? E uma mulher traindo o seu noivo, o seu marido naquela época, ela era passível de julgamento de morte. Ela ia ser apedrejada. Então imagina essa jovenzinha na presença de Deus, dizendo: Senhor, faça-se em mim a tua vontade, pois eu estou disposta a pagar o preço, inclusive da minha vida. Se o José não entender, e se as pessoas não entenderem, eu estou nesse negócio de ser um instrumento do Senhor para que o Salvador venha ao mundo. Pois ela confiava que Deus ia garantir aquilo que Ele prometeu. Mas ela estava disposta também a pagar o preço. Fica imaginando ali as vizinhas. Olha para Maria. Olha, Maria ali está com a barriguinha de 5 meses. Mas ela e o José não estão juntos esse tempo todo. O José é um cara sério, ele não ia fazer isso com ela, então isso é de outro. Então, ela suportou, inclusive, os pensamentos de calúnia da sua vizinhança. Ela pagou um preço por aquilo. Muitas mães têm pago preço por seus filhos. Mas manter os filhos no caminho do Senhor, muitas vezes você vai ter que pagar o preço de ouvir as suas vizinhas dizendo: olha, isso é besteira, deixa seu filho namorar, deixa ele transar com todo mundo, ficar com todo mundo. O quê? Você vai ficar lendo a Bíblia junto com ele, isso é do passado. Você vai ter que pagar um preço, muitas vezes, de ser levado ao ridículo, para que você possa ser fiel a Deus e consagrar os seus filhos no caminho do Senhor e se manterem nesse caminho sempre. Então, mamãe, não tenha medo de pagar o preço. Pois a pressão da família existe, a pressão das amigas existe, a pressão de qualquer lugar que você for e falar sobre a forma cristã de educar um filho existe. Então, esse preço precisa ser pago. E Maria estava disposta e nos ensina a estar dispostos. Uma mãe que entregou os sonhos que tinha para seu filho a Deus. E puseram nele o nome de Jesus. Quem é que disse que era para botar o nome dele de Jesus? Hã? Quem? O próprio anjo. Então imagina uma moça, uma mulher que tinha ali os seus sonhos. Eu vou casar, eu vou ter uma família, meu primeiro filho vai se chamar José, o segundo vai ser Abraão, o terceiro vai ser Moisés, eles vão ser isso na vida. Um vai ser engenheiro, outro vai ser médico, outro vai ter ali uma lojinha de tecido. Cada um ali com os seus sonhos. E de repente ela recebe de Deus uma instrução
onde ela deveria abrir mão dos sonhos que ela teria para o seu primogênito, inclusive o nome seria diferente daquele que ela imaginava, a função dele no mundo seria diferente. Então ela é convidada por Deus a abrir mão dos sonhos que ela tinha para o seu primogênito. Naquela época o primeiro filho era algo muito especial, ter uma família grande era algo assim fundamental para dizer que uma família tinha sucesso, que uma família era abençoada. E ela já vê ali diante de uma situação de o primeiro filho dela, além de ser concebido de uma forma totalmente diferente, ele vai ter um nome que ela não escolheu, ele vai ter uma função que ela não escolheu. Isso nos ensina que, mamãe, muitas vezes temos que abrir mão dos sonhos que nós temos para os nossos filhos e entregá-los a Deus. Dizer, Deus, que os sonhos do Senhor se concretizem na vida dos meus filhos, não os meus. Ah, mas eu queria tanto que meu filho fosse médico. E Deus está levando ele para ser um professor de educação física. Ele ama aquilo, ele adora aquilo, ele agrega pessoas com aquilo. E você fica frustrado, chateado, porque aquilo que ele quer fazer não é aquilo que você sonhava para o seu filho. Coloque na mão de Deus, para que Deus guie, Deus direcione, Deus oriente. E algumas vezes não vai fechar. Aquilo que você intencionava para os seus filhos vai ser um pouco diferente daquilo que Deus intenciona. Mas saiba que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então tenha essa disposição de entregar nas mãos dele. Uma mãe que vivia conscientemente. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Ela via tudo o que acontecia, ela via tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus falava. E ela estava sempre ali pensando, relembrando, guardando, refletindo sobre aquilo que acontecia com Jesus. Então Maria era uma mulher consciente, uma mulher racional, uma mulher que pensava. Mamãe, para que haja um ensino, para que haja instrução, para que haja sabedoria, a consciência ela é importante. Viver de forma consciente, viver de forma lógica, viver de forma um pouco mais racional, onde você pondera as situações que estão acontecendo na família, onde você observa aquilo que o seu filho tem feito, aquilo que a sua filha tem falado, aquilo que ela tem assistido, os lugares que ela tem ido, e você de forma consciente, racional, objetiva, intencional, observa, analisa, assim como Maria analisava Jesus na sua adolescência, na sua infância, e observava tudo aquilo que falavam sobre ele, e ela ponderava aquilo, e aquilo era alimento para as suas orações. Então aquilo que você observa, aquilo que você vê, aquilo que você pensa, as conexões que você faz. Ah, meu filho está agindo assim porque na semana passada teve tal evento lá no colégio dele, acho que isso afetou ele está um pouco abalado. Ah, teve essa troca de professores ali na escolinha dele, isso está afetando o sono dele, a alimentação. Acho que aquilo que a gente deixou ele assistir na televisão mudou um pouco o comportamento dele. Então, há esse momento racional de ponderar, de avaliar, de lembrar, para que você possa ter o seu filho num caminho saudável. Isso é graça de Deus. E assim como Maria, Ele quer ajudar você. Uma mãe que vivia uma fé coerente. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-la ao Senhor. Então eles seguiam, na época ali, as suas tradições, os seus ritos, eles iam à sinagoga, eles participavam das festas judaicas, eles faziam tudo aquilo que competia a um judeu comprometido com o Senhor. E a criança, o adolescente, o jovem, ele olha muito se aquilo que o pai e a mãe falam condiz com aquilo que é feito. Então deve haver a coerência entre as palavras de uma mãe, as palavras de um pai e aquilo que é feito. Não podemos vir aqui assistir uma mensagem, dizer bênção, é isso mesmo, tem que ser feito assim, e quando chega em casa durante a semana é completamente o oposto daquilo. Então deve haver essa coerência. E Jesus viu em Maria uma mulher coerente. Então você homem, você mulher, a coerência é algo fundamental. Viver de acordo com o discurso e falar de acordo com a vida que temos. 7º. Aqui é um exemplo lindo. Mamãe foi a fonte onde bebi os princípios orientadores da minha vida. John Wesley falando. Tem um livro sobre a biografia de Susanna Wesley. Ela teve 19 filhos. E ela era muito comprometida com Deus, muito metódica na criação dos filhos. E todos esses filhos se tornaram grandes homens influentes. 2 deles foram grandes pregadores, avivalistas. John Wesley, o pai do movimento metodista. Charles Wesley, um grande pregador. Muitos foram políticos, muitos foram empresários, pessoas de destaque na sua época.
E eles reconhecem que a mãe foi a fonte. A mãe foi o estímulo, a mãe foi ali a plataforma onde eles puderam crescer e se lançar em direção aos objetivos de Deus. Então, mamãe, você tem uma grande influência na pessoa que Deus quer transformar o seu filho e a sua filha. A sua intercessão, a sua oração, aquilo que você coloca de regras na vida deles, vai ser instrumento para que lá na frente eles sejam homens e mulheres de Deus e reconhecidos pelo mundo como pessoas que foram diferentes. Sétimo, uma mãe que cooperava com a missão do filho. Maria disse aos serviçais: façam tudo o que Jesus lhes mandar. Ela sabia que ela gerando Jesus, ela não era superior a Jesus. Ela sabia que tendo essa missão como mãe dele, ela não era superior a ele, pois ela entendia que Jesus era homem, mas Jesus também era Deus. Ela compreendia que a missão dele era se revelar como Salvador, como Senhor, e ela fazia com que as pessoas olhassem para ele e não para ela. Então esse direcionamento de dizer, olha, façam o que Jesus manda, olhem para ele, sigam as suas instruções, era um meio de Maria cooperar com a missão que Deus tinha dado ao seu filho. Você que já tem filhos adultos, você que já tem filhos em idade universitária, coopere com a missão que Deus tem dado a ele. Não apenas a missão profissional, dele ser um profissional melhor, dele fazer uma pós-graduação, dele ser um profissional de destaque no mercado, mas também a missão de ser uma testemunha de Jesus. Filho, você tem falado de Jesus aos seus amigos no colégio, na faculdade, no seu emprego? Pois a missão que temos, acima de todas, não é ser um bom médico, ser um bom engenheiro, ser um bom pastor, ser alguém que vai ganhar muito dinheiro. A nossa missão principal é fazer discípulos nesse mundo. Então o papel dos pais, o papel da mãe é fundamental para que o filho entenda que a missão dele nesse mundo não é apenas ganhar dinheiro e adquirir um patrimônio, mas é fazer a vontade do nosso Deus. E por último, Maria foi uma mãe que passou de protetora a protegida. A idade chega para todos. Quando Jesus viu a sua mãe perto dela, o discípulo que ele amava, disse a ela, esse é o seu filho. E em seguida disse a ele, essa é a sua mãe. Jesus estava na cruz. Ele sabia que dali ele teria apenas alguns dias depois da ressurreição, ele seria elevado aos céus. E Maria, aquela mulher que investiu toda a sua vida na sua formação, na sua criação, não tinha mais o José, a Bíblia não comenta mais de José. Ela precisaria de alguém para ajudá-la. Então Jesus fala assim, olha, João, essa agora é a sua mãe. E fala, Maria, esse agora é o seu filho. Então ele providencia um suporte para que ela na sua velhice fosse amparada, fosse cuidada, fosse protegida. E nós, que somos filhos, temos essa responsabilidade, essa obrigação com a nossa mãe, com o nosso pai, de oferecer a eles o cuidado, a proteção, o amor e todos os recursos que forem necessários para que isso aconteça. Pois assim como eles demonstraram isso por nós temos isso diante de Deus e da sociedade como dever, de protegê-los, cuidá-los e amá-los. E quanto mais a gente demonstra isso ao longo da vida que criamos os filhos, mais fácil vai ser para eles depois retribuírem isso. Pois eu reconheço que é difícil para alguns filhos que foram abusados, que foram maltratados, na hora da velhice dos seus pais, eles darem um tratamento diferente, de amor, de cuidado, de proteção. Pois durante toda a vida a relação deles não foi saudável. Mas Deus, pela sua graça, permite que haja um testemunho de amor no final da vida deles, e eles vejam Cristo em nós, quando agimos diferente para com eles. Mas quanto mais um pai e uma mãe demonstra de forma saudável esse amor, esse cuidado e proteção, mais fácil é lá na frente receber isso de volta. E, papais, o melhor presente que você pode dar para os seus filhos é amar a mãe deles. Uma criança, um jovem, um adolescente, sente sentimentos assim maravilhosos quando vê o pai e a mãe se amando, sendo fiéis uns aos outros, se respeitando, pois eles têm aquilo como referencial e vão querer que aquilo se torne no futuro algo que eles vão viver com a sua futura família. Então, mamãe, eu sei que muita coisa você já faz, você já vive, mas veja em Maria essa experiência de ser uma mãe segundo Deus deseja. Peço que as mamães se coloquem de pé, a equipe de louvor pode vir à frente. Queremos orar por vocês. Peço que todos fechem seus olhos, ergam suas mãos em direção a essas mulheres levantadas.
Elas já experimentam dentro de si esse amor que vem de Deus, esse cuidado que vem de Deus. Elas têm esses óculos que somente elas possuem de enxergar as coisas por um ângulo totalmente diferente e que é Deus quem dá. E pedimos, Santo Espírito, em nome de Jesus, abençoe, Deus, essas mamães que têm desempenhado um papel tão importante nesse mundo de ajudar os seus filhos, de demonstrar a eles o amor que vem do Senhor, que elas, em nome de Jesus, recebam a Tua sabedoria, para ouvir a Tua voz, para fazer a Tua vontade, para pagar o preço que for necessário, Deus, para executar aquilo que o Senhor está ordenando, instruindo, que elas possam, Deus, ponderar, Deus, possam pensar e raciocinar sobre tudo aquilo que tem acontecido com elas, com o seu casamento, com seus filhos, e receberem orientação de Deus, instrução de Deus, força de Deus, para que elas sejam essas mulheres fortes que recebem do Senhor essa graça, Deus, de amar, de cuidar, de proteger. E sabemos que tem mamães aqui, Deus, que choram por seus filhos. Tem mães aqui que veem os seus filhos em situações onde elas não gostariam que eles estivessem, fazendo coisas que não agradam ao coração delas e não ao coração do Senhor. Nós clamamos por esses filhos, pedimos ao Espírito Santo, onde eles estiverem essa noite, que eles ouçam a voz do Senhor, que o Senhor possa chamá-los à Tua presença, que haja arrependimento, que haja revelação do Teu Evangelho a eles, que em nome do Senhor Jesus, eles sejam livres do caminho das drogas, do caminho do tráfico, do caminho do crime, do caminho, Deus, da sensualidade, Deus, da imoralidade, Deus, de qualquer desonestidade, aqueles que estão afastados do Senhor, longe, que em nome de Jesus eles regressem, eles retornem, sejam chamados pela Tua voz. E Pai, que eles estejam aqui louvando ao Senhor, que eles possam se batizar, que eles possam celebrar a mesma fé que as suas mães, e que em nome de Jesus, Pai, um novo ânimo, uma nova fé, possa fazer com que essas mulheres continuem caminhando de joelhos para que seus filhos se levantem e eles se tornem homens e mulheres de Deus. E dá sabedoria, Senhor, às mães mais novas, que entraram nessa jornada há poucos anos, que não sabem muito bem como fazer, o que fazer. Deus, dá a elas sabedoria, dá a elas entendimento, para que ensinem seus filhos no caminho que eles devem andar, segundo a palavra do Senhor, pois há promessa de eles nunca se desviarem do Senhor e do seu caminho. Abençoe essas mamães, Deus. Coloca as outras mães mais experientes, com mais sabedoria, perto delas, que elas possam ensinar, compartilhar, discipular, instruir e abençoar em nome do Senhor Jesus cada uma dessas mulheres. Nós abençoamos vocês, os seus maridos, os seus filhos, a sua casa, que a bênção do Senhor esteja contigo, e você seja uma mulher segundo o coração de Deus, uma mãe segundo o coração de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que toda essa angústia, que todo esse medo, que toda essa ansiedade que está no seu coração sejam entregues nas mãos de Cristo hoje. Você saia daqui leve, renovada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você pode se assentar. Temos mais uma homenagem agora às mamães, que o Ministério Infantil vai fazer. Estão prontos?